Amigos queridos, convidamos a todos para elevarmos o nosso pensamento a Jesus, bom e amado Mestre. Buscarmos nesta hora a companhia amorosa dos seus servidores, estes prepostos do seu amor na terra, que se destacaram para socorrer a humanidade da terra. Estes Espíritos amantíssimos, responsáveis por este Evangelho, que vieram ter conosco para nos envolver nas sublimes vibrações da esperança, da fé e da caridade, para que seja a esperança e a caridade a bandeira de luz a desfraldar em nossos corações, rumo ao progresso espiritual. Aqui estamos, Senhor, querendo sorver das páginas vivas do seu Evangelho o alimento para os nossos espíritos, os nutrientes espirituais de que somos necessitados. Ampara-nos nesta hora, Senhor. Socorre a nossa pequenez e infunde em nossos corações as vibrações do bom ânimo. Que nesta hora, Senhor, possamos estar em Seu nome, para que juntos possamos, na sintonia do bem e da verdade, refletirmos sobre o Evangelho, sobre os seus ensinamentos, sobre as verdades de vida eterna. Se conosco, guarda-nos em sua paz, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho, o capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, a Lei do Amor, nós estamos no item 10, que diz assim: meus queridos condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem, por minha voz, amai bastante, a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, vos elevareis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes do vosso decesso terrestre. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma. Queremos refletir no amai bastante para sermos amados então, e como que a prática dessa máxima espiritualiza a nossa existência. O pensamento de Jesus, à luz do seu pensamento, todo o planeta Terra sempre esteve. E em todas as épocas da humanidade, Jesus enviou seus prepostos para que abrissem alas à manifestação do seu pensamento. Tanto isso é fato que o Emmanuel traz para nós sobre essa regra áurea, amar ao próximo como a si mesmo, fazendo aos outros o que gostaríamos nos fizessem, que é o método de como amar ao próximo. É o primeiro indício, é muito mais que isto, mas Jesus nos mostrou o primeiro indício de como é que nós vamos amar ao próximo como a nós mesmos, fazendo aos outros o que gostaríamos nos fizesse. Mas é claro que em cada época da humanidade, aquilo que gostaríamos nos fizessem muda. Muda porque nós vamos amadurecendo o senso moral. E aquilo que para nós seria um bem há 4, 5 séculos atrás, hoje os nossos valores são outros de querermos para nós. E isto que revela o progresso espiritual do espírito na instância do afeto. Porque mesmo dizendo que amar a si mesmo é
dar para si o melhor é estar nas contingências reencarnatórias melhores e mais favoráveis ao seu progresso, é estarmos sendo conduzidos por leis sábias e misericordiosas. Isto é o melhor para nós. Muitas vezes nós já sabemos disso pela informação, mas ainda não atingiu o nosso coração. Porque eu posso dizer assim, eu me amo à medida em que eu aceito com resignação aspectos desafiadores do meu planejamento reencarnatório. Isso é me amar. É ter gratidão quando a situação requer de nós grandes sacrifícios dos interesses pessoais. Quando nós estamos abrindo mão dos nossos interesses pessoais para sentindo com resignação aquilo que é o melhor para esculpir no meu ser espiritual os valores que eu ainda não possuo. Amar a mim mesmo é esquecer de mim. Isto é o melhor para mim. Mas você precisa pensar em você, né? Muitas pessoas dizem, volte-se para si mesmo, pense somente em você, faça o que é melhor para você, não importa os outros. O mundo está permeado por essas insinuações. E nós, a pretexto de nos amarmos, nos chafurdamos no egoísmo e na vaidade. Então, o chamamento de Jesus é de outra natureza, absolutamente diferente disso. O chamamento de Jesus, amai muito para ser desamado, amar o próximo como se ama, eu só me amo se eu me respeitar. Se eu tiver responsabilidades com as leis divinas. Se eu estiver com o pensamento sempre coletivo para o bem de todos. E se a minha fé for suficiente para espargir caridade. Isto é amar a nós mesmos. Do contrário, tudo o que temos feito, privilegiando momentos, aliviando o desgaste, são paliativos para nós suportarmos ainda a existência. Os espíritos fortes no planeta Terra são aqueles que amaram muito, que amam muito e que trazem na sua história de vida uma história de grandes sacrifícios e testemunhos com resignação e um traço característico do pensamento desses espíritos mais avançados moralmente é a leveza com que encaram a vida, a alegria com que veem tudo que está ao seu redor, porque projetando o seu mundo íntimo, permeado de sentimentos nobres, ele vê a vida de uma forma muito feliz. Mas queremos aqui lembrar o que Emmanuel traz para nós entendermos como que é a evolução, né? Como que a humanidade tem caminhado muito antes do Cristo. Já esses prepostos em cada continente vieram trazer devagar a lei áurea, a lei maior, a lei do amor, né? E Emmanuel diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia, que são os prepostos de Jesus na Terra, que mesmo não se dizendo cristãos, estão o tempo todo sob a égide do Cristo. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Então, como pensavam os gregos? Muito antes de Jesus. Não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Em toda essa lei máxima do amor, está implícito a lei de ação e reação, causa e efeito. Então diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Mas os persas, em épocas distintas, pensavam assim:
Fazei como quereis que se vos faça. E um povo distante do outro, em milênios diferentes, em séculos diferentes. Os chineses declaravam: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Olha o pensamento do Cristo na China, na Pérsia, na Grécia. Recomendava os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Este tem as portas abertas, deixe-o passar, porque ele desejou aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejais para o próximo. E os romanos insistiam: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Com pequenas variações, o pensamento de Jesus sempre permeou o planeta Terra. E sempre houve emissários, prepostos, missionários, aqueles que chegaram para anunciar a lei do amor em todas as épocas da humanidade. Profetas, administradores, filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos. Confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Mas ali foi instalada, porque quando Jesus veio anunciar, veio nos convidar ao arrependei-vos para aprendermos a amar, e amar ao próximo, fazendo aos outros o que queríamos que nos fizessem, já estava inoculado em cada consciência esta máxima da lei do amor. Já estava inoculado nos corações. Por isso que o mais revolucionário que Jesus trouxe, que nenhum profeta e nenhum povo jamais teria admitido e que veio trazer uma revolução na lei do amor, é amai os vossos inimigos. Porque isto eles desconheciam que seria necessário. Em todas as épocas da humanidade, é comum nós ouvirmos alguém dizer, ou nós mesmos, num relacionamento a dois, quando um parte desiste do relacionamento, nós dizermos que o amor acabou, ele não me ama mais ou ela não me ama mais. E ficamos quantas vezes mendigando aqueles sentimentos de alguém. Só que Jesus nos ensina, através do Evangelho, que quando um espírito, ele deixa outro, ele deixa a sua família, ele deixa o seu compromisso em busca de ilusões, em busca de satisfações íntimas, entre aspas, ele está revelando para ele mesmo que ele não se ama. Se eu não me amo, não tenho como amar o outro. E nós ficamos naquela posição infantil, querendo que o outro volte, que o outro entregue o seu amor para nós, que o outro, etc, etc. Mas quando Jesus nos recomenda: amai o próximo como a si mesmo. Então, se aquele espírito não aprendeu a se amar, não tem como pular etapa. Nós sabemos que na construção do amor em nós, na nossa vida como espírito,
esse amor por nós mesmos vai se construindo aos poucos. E mesmo sem esse amor a nós mesmos, nós nos unimos a alguém, na grande maioria das vezes no mundo espiritual, para que na convivência com aquele que nós elegemos ou que nos foi sugerido que pudéssemos caminhar juntos durante uma existência, aquele movimento é uma possibilidade, é uma oportunidade que nós recebemos de Deus, nosso Pai, de naquela convivência aprender a nos amar, através do desenvolvimento dos valores. Então, por isso que não adianta nós ficarmos aborrecidos, tristes, deprimidos, porque alguém que dizia lá atrás que nos amava, agora não nos ama mais. Porque, na verdade, aquele espírito não construiu dentro dele o amor em relação a ele mesmo. Então, quando nós pensamos sobre isso, com muita profundidade, nós vamos chegando a algumas conclusões muito importantes de realmente o significado de um lar na nossa vida, de permanecermos junto de alguém toda uma existência, apesar das imensas dificuldades que existem nos relacionamentos dos espíritos que ainda não se amam. Porque isso que precisa ficar claro. Eu tenho dificuldade com você porque eu ainda não me amo e você também não se ama. Nós estamos no desenvolvimento desses valores. E estar junto nos auxilia nessas aquisições. Porque muitas vezes, o que nós pensamos sobre nos amar? Ter um corpo assim ou assado, ter uma performance assim ou daquele jeito, lutarmos para ter uma posição social assim ou daquela forma. Nós chamamos tudo isso e muito mais de auto-amor, mas obviamente que não é isso. Orgulho e egoísmo não é auto-amor, evidentemente. E aí nós temos um texto de André Luiz que eu gostaria de refletir nessa manhã, que ele diz assim, é um livro intitulado Paz e Renovação. E é o capítulo 33, intitulado 10 maneiras de amar a nós mesmos. Né? É claro que isso não é uma aula, ou um pensamento, ou um evangelho, ou seja lá o que for, de autoajuda. Não se trata disso. Mas, conforme ele vai trazendo esses conteúdos, nós vamos refletindo. E na medida que nós vamos concordando com o que ele expõe, é possível que nós possamos aproveitar muito mais o que seja realmente esse amar a nós mesmos. Então ele diz assim, primeiro, disciplinar os próprios impulsos. Aquele espírito que disciplina seus impulsos, e nós, quando olhamos para nós mesmos, quantas centenas e milhares de impulsos nós temos? Impulso de comprar, impulso sexual, impulso da raiva, da cólera, do alimento, né, da bebida. Impulsos.
que revelam vícios. Porque os impulsos, eles são comandados por vícios. E aí ele vai dizer assim, se nós não nos interessarmos e não estabelecermos um caminho de dominar nossos impulsos, não tem como desenvolver o auto-amor. Porque quando eu me entrego aos impulsos e aos vícios, isso é 100% contrário ao amor. Porque nesse estado, eu prejudico a mim mesmo e todos aqueles que me cercam. E esse movimento, ele é um movimento que nós precisamos controlar, evangelizar e dizer para nós mesmos, simplesmente não. Segundo, trabalhar cada dia, produzindo o melhor que pudermos. O espírito que é ocioso, que às vezes é um filho, às vezes é um marido, às vezes é uma filha, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é um parente próximo que convive conosco. O espírito que é ocioso, ele declara para ele mesmo que ele ainda não estruturou esse amor dentro dele. Porque, como nós observamos na natureza, tudo trabalha. Então, conduzir um espírito ao desenvolvimento desse valor do trabalho, chegarmos na existência ociosos, não operosos, e nos tornarmos espíritos dedicados ao trabalho, vai fazer com que nós tenhamos por nós mesmos muito mais segurança, mais apreço, mais fortalecimento. E às vezes o espírito, ele sente uma menor valia, mas ele não percebe que essa menor valia está estruturada naquela ausência de um valor fundamental. Porque o trabalho é lei. O trabalho é lei. E quando um espírito mostra uma ociosidade, o que significa isso? Por exemplo, quando nós aprendemos com a doutrina espírita, que nos esclarece que nós somos criados simples e ignorantes, será que o simples e ignorante não trabalha? Não acredito. Porque os animais trabalham. Eles estão comandados por uma lei. Eles não operam fora da lei. E se a lei do trabalho existe, eles trabalham. Então, o que nos faz um dia espíritos ociosos? Um dia nós nos aproveitamos da força de alguém. Um dia nós nos acomodamos de sermos servidos e fomos estruturando na nossa personalidade um vício da inação e nos acomodamos, nos aconchegamos naqueles que trabalham e nos beneficiamos daquilo que o outro faz. Então, nos opomos à lei do trabalho. O espírito que se opõe a essa lei, ele não pode estar feliz. Ele tem menos valia. Não é que a gente queira que ele tenha, ele tem. Porque ele é infeliz. Porque nenhum de nós é feliz fora da lei. Essas vantagens que nós eventualmente podemos ter diante de uma situação dessa, ela é traiçoeira. Isso é tão verdade que quando um espírito que é ocioso começa a retomar um caminho de estar operoso,
nasce nele uma felicidade, uma alegria que ele desconhece. Por quê? Ele entra em ressonância com o Pai novamente, com as leis divinas. O espírito se equilibra, fica feliz, passa a se amar. E aí pronto, começa a amar os outros, né? Terceiro, atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. Olha que espetacular. Todos nós temos discernimentos muito lógicos, discernimento que vem de uma inteligência construída milenarmente, secularmente. Nós temos sim condição de orientar um filho, de orientar uma esposa, de orientar um amigo. Todos nós temos condições de bons conselhos, mas é necessário que nós possamos verdadeiramente sermos objetos daquilo que nós estamos falando. Então isso é se amar. Quarto, que é bem difícil, aí vai aumentando os números, vai ficando um pouco mais complexo de nós nos amarmos. Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Porque é um bem para nós. Porque é sempre um bem para nós. Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. Porque, de novo, como a gente sempre fala nos evangelhos, se alguém nos criticou, entre aspas, justamente, vamos agradecer, porque é uma chance de nós nos percebermos e retomarmos um caminho melhor. Se ele nos criticou, entre aspas, injustamente, é uma feliz oportunidade de desculparmos, de perdoarmos, de compreendermos que o companheiro, a companheira, o amigo, aquele que está conosco, não está em condições de um raciocínio melhor, então precisa do nosso silêncio, da nossa prece, e isso vai passar. Então, nunca, jamais, em tempo algum, nós entrarmos num movimento de combate, de más palavras, de enfrentamento, porque alguém nos criticou. A crítica deve sempre ser bem-vinda, ou para nos alterar a rota, ou para expressarmos os valores que já temos. Quinto, esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Né? Às vezes, a gente faz isso conosco, né? Que é o contrário do que o Evangelho nos mostra. Conosco sempre severos, com os outros sempre benevolentes. Então, esse movimento de alma, o espírito que vai conseguindo dar esses passos, é o espírito em condições de amar o outro. Sexto, evitar conversações inúteis. Há pessoas que a gente senta para conversar, depois da conversa a gente precisa até deitar. Porque tanto lixo, tanta inutilidade, tanto movimento, tanto barulho, que não tem nenhum tipo de aproveitamento, que depois de um certo tempo a gente tem que tomar uma distância daquela pessoa e se refazer. Porque não aproveitamos nada. Então, se nós somos essas pessoas que não temos nada a dizer de bom, de proveitoso, é necessário que possamos mudar esse movimento.
7. Receber no sofrimento o processo de educação. Entender que todo sofrimento tem como objetivo, primeiro, nos educar. Se estamos sofrendo, aquele sofrimento veio mobilizar aquilo que estava incrustado no nosso perispírito e precisa ser desalojado para que sejamos mais educados. Calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. Como que a gente retribui o mal com o bem? Como que é esse processo? Quando nós estamos diante de uma situação difícil, que alguém nos traz, e que realmente é um mal, naquele momento, quando nós buscamos a prece para auxiliá-lo, nós estabelecemos esse processo na nossa intimidade. E para isso é necessário nós darmos um tempo. Então, o espírito praticou o mal, naquele momento que nós recebemos aquelas vibrações adensadas, difíceis, não tem como nós distribuirmos o bem. Não tem como. Porque isso é próprio para os espíritos crísticos, que não é nosso caso. Naquela hora que nós recebemos o mal, é necessário nós fazermos uma introspecção, entrarmos em prece para que aquela densidade aderida em nós se desfaça e a partir dessa libertação dessas densidades contribuir. Então, você me fez um mal hoje, eu vou orar, eu vou me refazer e depois que eu estiver melhor, eu vou pensar como que eu posso te ajudar. Porque não é na hora, porque isso não é possível. É meia hora depois, é 2 dias depois, é uma semana depois, é um mês depois, é um tempo após o refazimento da absorção das energias infelizes. É nós voltarmos para aquele companheiro e falar assim, nossa, como que eu posso ajudar? Porque se ele derramou sobre mim as suas vibrações perniciosas, é porque eu precisava perceber o mal que tem nele. E identificar os instrumentos que há em mim para poder auxiliá-lo. Ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento de gratidão. Isso é nos amar. Sem nenhum interesse pessoal. Refletir as lições edificantes. 10º, refletir as lições edificantes, tantas vezes quanto se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. André Luiz. Isso é nos amar. Vamos fazer a prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós te buscamos nesta manhã, confiantes no seu amor.
1000 vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em Seu nome. Nós estamos desejosos de aprender, de experienciar a Sua recomendação para toda a humanidade: amar o nosso próximo como a nós mesmos. E então, Senhor, que possamos percorrer este caminho, desenvolvendo em nossa intimidade os valores que ainda não possuímos, mas que vão se estruturando em nossa intimidade na medida que damos oportunidade para aqueles que conosco convivem permanecerem ao nosso lado, estabelecendo relações fraternas, amigas, que nós possamos contar uns com os outros, para que esse aprendizado do amor se faça em nossa intimidade. Queremos Te agradecer, Senhor, pela Sua presença constante em nossas vidas, pelos Teus exemplos, pelo Seu Evangelho de amor. Ampara, Jesus, nossos irmãos, em humanidade, todos aqueles que se encontram em sofrimento, que eles possam se educar, aproveitar a oportunidade sublime. 1000 vezes obrigado, Pai, por esta manhã gloriosa em nossas vidas. Derrama sobre os nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais o calor do Seu amor, Senhor. Aquece-os, fortalece-os para os embates que a vida lhes proporciona. E nós outros, Senhor, nos encontramos aqui orando por todas as nações da terra, por todos os povos, por todas as comunidades, e em especial, Senhor, por esta nação que o Senhor nos fez nascer, para que aqui pudéssemos nos evangelizar, nos tornarmos espíritos mais prontos para o bem, para a justiça, para a honestidade, para realizarmos o que trouxemos do nosso coração, contribuindo para que o Brasil, Senhor, seja mesmo a pátria do Evangelho, levando aos corações do mundo inteiro as lições vivas, escrita no coração dos brasileiros. Que o Senhor nos fortaleça e nos ampare agora e sempre. Que assim seja.